com o que você gasta o seu tempo, o seu precioso e fugaz tempo de vida. Com frequência, nós dedicamos a nossa existência muito mais para resolver o negativo, ao invés de trazer foco para o positivo. Madre Teresa de Calcutá dizia que jamais iria em um protesto contra as guerras, mas que estaria presente em todas as manifestações pela paz. Essa é uma sabedoria sutil, perceptível para poucas pessoas. Aquilo que a gente alimenta, cresce. Quando nós buscamos evitar uma situação desgostosa, mas dedicamos a ela os nossos recursos, pensamentos e sentimentos, nós estamos, em verdade, dando força para essa situação. É claro, problemas precisam sim ser resolvidos. O simples fato de ignorar uma doença não traz nenhum tipo de cura, mas torna ela ainda mais perigosa. Porém, se a gente investisse mais energia nos aspectos positivos, talvez muitas dessas condições negativas ou dessas doenças sequer viessem a existir. E essa é a proposta da psicologia positiva. A psicologia positiva é um movimento que surgiu dentro da psicologia há pouco mais de 2 décadas, com Martin Seligman, quando ele era presidente da Associação Americana de Psicologia, a APA. Os inúmeros traumas causados por períodos sombrios da humanidade, como a Primeira e a Segunda Guerra, a Grande Depressão, a urbanização acelerada e diversos outros problemas sociais, geraram uma série de transtornos mentais, fazendo com que boa parte das abordagens dentro da psicologia tivesse de se preocupar com a cura dessas doenças. Só que isso fez com que fosse negligenciado muitas vezes os aspectos positivos da mente humana. E a psicologia positiva se propõe a preencher esse vácuo, trazendo a sua ênfase para os aspectos positivos do ser humano. É um movimento que busca cultivar o que há de melhor no ser humano, ou seja, buscar o florescimento, alimentando e otimizando as potencialidades. Ou seja, é um movimento que busca o florescimento humano, alimentando e otimizando as potencialidades individuais e coletivas. Esse é outro aspecto interessante da psicologia positiva. Ela não trabalha apenas com o indivíduo, mas trabalha também com as instituições, com a família, com a sociedade. E esse é um movimento global. O curso de psicologia positiva foi lançado em Harvard há pouco tempo atrás, em 2006, e foi o mais procurado do campus já no primeiro ano, representando 20% da procura do campus de Harvard naquele ano. Depois, ele foi lançado na Universidade de Yale e representou 25%, 1 a cada 4, da procura das vagas. E depois ele veio para o Brasil, através da UNB, a Universidade de Brasília, a Santa Maria, a Universidade do Piauí e a PUC do Rio Grande do Sul, que foi onde eu fiz a minha formação. E nós temos vários outros movimentos globais acerca da felicidade. 2 exemplos são o Global Happiness Report e o World Happiness Report, que são relatórios, pesquisas mundiais acerca da felicidade. Esse último, o World Happiness Report, é um relatório promovido pela ONU de 4 em 4 anos para estudar a felicidade dos países ao redor do globo. E olha só que interessante, em 2015 o Brasil estava em 16º lugar. E de lá para cá, 2019, quando foi a outra pesquisa, nós caímos para 32º, caímos 16 posições, porque nesse período a gente enfrentou uma série de problemas dentro da política, dentro da economia, o que fez com que nós caíssemos para essa posição. E eu acabei de concluir, no mês passado, a minha pós-graduação em Psicologia Positiva e tive a oportunidade de aprender com grandes professores, como o Daniel Goleman, que é considerado o pai da inteligência emocional, o Mihaly, que é um psicólogo húngaro que desenvolveu a teoria do flow, do fluxo, o professor Leandro Carnal e o próprio Martin Seligman, que é o idealizador da Psicologia Positiva. E por isso eu estou aqui para dividir o que eu aprendi com eles. Mas seria injusto dizer que esse movimento pela valorização dos aspectos positivos do ser humano surgiu com a psicologia positiva. Começou muito antes. Existiram outros movimentos que precederam a psicologia positiva nesse sentido. Um deles é a psicologia humanista, que teve como principal expositor Abraham Maslow, trazendo ênfase para a realização humana, focalizando no homem como detentor da liberdade de escolha sempre no presente.
Maslow, na verdade, foi o primeiro a usar o termo psicologia positiva. E depois dele também vieram Viktor Frankl, que é neuropsiquiatra e psicoterapeuta austríaco. O Abraham Maslow é mais conhecido pela pirâmide de necessidades do Maslow, que é uma série de fatores e necessidades que precisariam ser sanados em ordem de prioridade para que o ser humano conseguisse atingir a autorrealização e a transcendência e, por conseguinte, a felicidade. E depois dele também veio o Viktor Frankl, que é um neuropsiquiatra e psicoterapeuta austríaco e fundador da logoterapia e da análise existencial. Eu já falei dele aqui em outros vídeos, no vídeo do Poder da Escolha, eu vou deixar aqui para quem quiser assistir, e ele tem uma história muito triste, porém muito interessante também. Ele viveu a experiência dos campos de concentração na Segunda Guerra, foi preso pelo exército nazista por ser judeu e também teve que ver toda a sua família sendo dizimada nas câmaras de gás. Sofreu todas as humilhações e provações que um homem pode sofrer e manteve a sua lucidez. E quando ele foi resgatado disso, quando a guerra acabou, ele percebeu que ele não tinha poder sobre as coisas que haviam acontecido, ele não tinha escolha sobre aquilo que o mundo faz com ele. Porém, ele percebeu que ele tinha escolha sobre como reagir perante aquilo que o mundo traz para ele. Então, mesmo vivendo todos esses suplícios, ele decidiu usar a própria existência e as dores que ele viveu, inclusive, como substrato para encontrar sentido na própria vida e encontrar algo de positivo transcendendo tudo isso. E ele viveu até os 92 anos, trouxe grandes benefícios à humanidade e morreu feliz apesar de tudo isso. É uma grande lição. E a psicologia positiva fundamenta os seus conceitos, na verdade, em outras filosofias muito mais antigas, como é o caso da filosofia aristotélica, platônica, que promovem a eudaimonia. A primeira base epistemológica da psicologia positiva vem de Aristóteles. E para Aristóteles, a felicidade compreende a expressão e vivência das nossas forças e virtudes. Ele dizia que nós podemos ser felizes pelo daimon, que é a virtude, e areté, que é a excelência. E a virtude das virtudes é a felicidade, o encontro do pensamento com a ação, que é o que a gente chama de coerência existencial, quando não há diferença entre aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. Eudaimonia vem do grego eudaimon, eu, bem, verdade, mas daimon, gênio, espírito, poder divino. É o nosso ser em potencial. Eles acreditavam que o nosso daimon era como se fosse um DNA de potências ainda não desenvolvidas, tudo aquilo que nós podemos ser, que nós podemos nos tornar um dia, mas que ainda não se tornou concretamente, que não se tornou em ato aquilo que é impotência. É como se fosse um gênio, um eu superior, no qual o nosso eu menor poderia se transformar se a gente seguisse o caminho da autorrealização através do desenvolvimento das virtudes e das nossas potencialidades. Isso não significa que você tem que ser perfeito. Excelência não significa perfeição propriamente dito, mas sim fazer o que você tem de melhor com aquilo que você tem naquele momento, nas condições que você possui naquele momento da sua vida. Assim, a psicologia positiva tem sua ênfase em cultivar o que há de melhor no ser humano. E a psicologia positiva, ela estuda as emoções, características positivas individuais e das instituições, visando a prevenção de doenças e a promoção da saúde mental. É isso que Martin Seligman diz. É a ciência que enfatiza a compreensão das potencialidades e das qualidades mais positivas de cada indivíduo. E a psicologia positiva, ela não nega as dificuldades ou os momentos negativos ou até mesmo as doenças, mas a ensina a viver eles de maneira mais assertiva. E a definição da OMS, da Organização Mundial de Saúde, hoje sobre saúde não é que saúde é simplesmente ausência de doença, mas um completo estado de bem-estar físico, emocional e espiritual, e não simplesmente a ausência de doença. E a psicologia positiva se embasa em 3 pilares de estudo. Um deles é o estudo das emoções positivas, entender como funcionam os sentimentos e emoções positivas, como nós podemos fazer para cultivá-los, como nós podemos evitar os sentimentos negativos e florescer os pensamentos e emoções positivas. O segundo pilar é o estudo dos traços positivos, as virtudes e forças de caráter e habilidades. E o terceiro pilar é o estudo das instituições positivas,
como a família, a democracia, a liberdade, como funcionam essas instituições que fazem o ser humano florescer. Assim, a psicologia positiva não ensina a gente a evitar as dificuldades ou os momentos ruins, até porque eles não podem ser evitados, mas como viver eles de maneira mais assertiva, como colher algo positivo deles. Assim, para eles, felicidade é viver mais emoções positivas do que negativas, associado à percepção de que a vida do jeito que ela é, vale a pena e possui sentido. E olha só que interessante, se a gente observar, de fato, fazer uma análise documental de todas as monografias e artigos científicos dentro da psicologia, nós vamos encontrar muito mais estudos e pesquisa acerca dos aspectos negativos da mente humana do que acerca dos aspectos positivos. Por exemplo, em 1999, para cada artigo científico relacionado a aspectos positivos da mente humana dentro da psicologia, haviam outros 17 artigos científicos voltados para aspectos negativos, como depressão, ansiedade, transtornos mentais. Ou seja, a gente está focando muito mais nos aspectos negativos, em vez de promover os aspectos positivos, e naturalmente nós vamos colher os frutos negativos também, porque aquilo que a gente alimenta de fato cresce. Só que isso é algo que tem mudado. Por exemplo, essa mesma análise feita em 2019 acerca dos artigos científicos dentro da psicologia mostra que hoje, para cada artigo científico positivo acerca da mente humana, nós temos 5 artigos negativos. Ainda é muito grande, são 5 vezes mais, mas já é muito menor do que há 20 anos atrás. Então é uma mudança que está acontecendo rápido. E olha só que interessante esse estudo também promovido pela psicologia positiva, como o caso das freiras de Notre Dame. Foi um estudo sobre longevidade e psicologia positiva, né? O que a felicidade impacta na longevidade. Esse estudo se deu da seguinte forma: os pesquisadores analisaram o diário de 180 freiras que viviam nesse mosteiro e todas elas tinham o hábito, era um hábito sugerido pelo mosteiro, de ao final do dia anotar os seus pensamentos, as suas percepções, os seus sentimentos, e eles analisaram esses diários das 180 freiras e perceberam que as freiras que tinham mais percepções positivas acerca de si próprias, dos outros e do mundo ao seu redor, viveram muito mais do que as freiras que tinham percepções negativas. Por exemplo, das freiras que foram consideradas felizes, 90% delas passaram dos 86 anos, enquanto apenas 34% das freiras infelizes passaram dos 86 anos. E se foram ainda mais longe, aos 94 anos, 54%, mais de 50%, mais da metade das freiras felizes passaram dos 94 anos, enquanto apenas 11% das freiras infelizes atingiram 94 anos. Ou seja, de fato, ser feliz impacta na nossa longevidade. E olha só, se a gente comparar com outros estudos acerca de outros fatores que impactam na nossa longevidade, nós podemos encontrar uns paralelos bem interessantes. Por exemplo, pessoas que praticam exercícios diários vivem em média 3 anos a mais do que pessoas que não praticam exercícios diários. E pessoas que fumam 2 a 3 maços de cigarro por dia, ou seja, fumantes assíduos, vivem em média 7 anos a menos do que pessoas que não fumam. Então, fazendo esses paralelos, a gente pode dizer que cultivar pensamentos e sentimentos negativos faz tão mal para a saúde quanto você fumar 2 ou 3 maços de cigarro por dia. Esse é o impacto de ser pessimista. Uma outra pesquisa acerca de felicidade e imunidade, isso é um estudo bem interessante para agora, para os tempos de pandemia, que foi feito com 2 grupos de controle, um feliz e um outro infeliz, onde se infectavam voluntariamente as pessoas com o vírus da gripe. E apenas 25% das pessoas consideradas felizes ficaram gripadas, contra 75% das pessoas infelizes. E a psicologia positiva propõe um modelo para a felicidade e para a autorrealização. É um modelo que elenca 5 fatores, 5 áreas da sua vida que precisam de cuidado, precisam ser contemplados de maneira positiva para que a felicidade ocorra. Mas eu vou falar disso em outro vídeo. E eu falo da psicologia positiva e do modelo PERMA dentro do meu curso Felicidade em Tempos de Prozac. É um curso acerca da felicidade que traz a visão não só da psicologia positiva, como também das filosofias orientais, da neurociência, da filosofia aristotélica, e apresenta várias perspectivas, muitos caminhos e muitos exercícios e propostas
que possam aumentar o nosso bem-estar. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você conhecer um pouquinho melhor o meu trabalho e o meu curso acerca da felicidade. E agora que eu conquistei o meu diploma e que eu estou habilitado de fato a falar sobre psicologia positiva, eu vou começar a trazer um pouco mais desse conteúdo para dividir com vocês. Então, para você não perder esse conteúdo que é riquíssimo, se inscreve aqui no canal, liga o sininho e se você acha que esse conteúdo pode de fato trazer benefício às outras pessoas, compartilha, chama para assistir o vídeo e deixa aqui o seu namastê para eu saber que você está me acompanhando. Om Tat Sat.